Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar do mineral ortoclase. Ortoclase? Também não era ortose? Não, ortoclase. Tinha ideia de ser ortose, a gente tinha aprendido que era O quê? ortose. Pá, tu não queres saber do que este gajo está a dizer. A forma correta é ortóclase. Foi assim que eu aprendi no Porto e Eu ia jurar que era certo. ortoclase. É ortóclase. Ortoclase. Não, pá, tu não venhas cá com Ortose até acho que está errado. mas ortóclase. Foi assim que eu aprendi, assim é que está certo. Ortoclase. Nós lá no Porto é que sabemos. Não. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. É ortóclase. O nome correto é Ortoclase. ortose ou ortoclase, vá. Ortóclase. Ortoclase. Não, isso não faz sentido nenhum. Esquece. Nem soa bem. Anda Isso confusão. nem soa bem. Não. Pois é, pode não parecer, mas a ciência está cheia de casos como este, em que uns preferem um nome, outros preferem outro, e depois cada um dá os seus argumentos. Ainda que uma boa parte defenda as suas posições dizendo que eu sempre disse o nome desta maneira, fui educado assim e a minha maneira de dizer é que está certa. Não é argumento nenhum. Como o problema existe, e eu sei que a maior parte de vocês não vai atrás das referências, achei por bem eu fazer esse trabalho por vocês e nesta série de vídeos vou tentar esclarecer-vos, que é para vocês estarem informados e depois no futuro poderem usar os termos mais corretos. Ainda que exista um caso ou outro em que há mais do que uma maneira de dizer a mesma coisa. No caso de ortose, ortóclase ou ortoclase, é preciso perceber que mineral é este e quais são as referências originais. O mineral em questão é este que vocês aqui veem. É um tipo de feldspato, como os que vemos nos granitos, com uma forma rômbica ou tabular, de cor normalmente rosada, mas também pode ser branca, amarelada ou incolor, de composição química KalSi3O8, ou seja, é um silicato de potássio e alumínio, e tem dureza 6. A dureza é uma medida relativa. Nós pegamos em dois materiais e raspamos um no outro. Aquele que risca é mais duro do que aquele que é riscado. Portanto, por exemplo, as nossas unhas não riscam o ecrã do telemóvel, porque o ecrã é de vidro e o vidro é mais duro do que a unha, então a unha não consegue riscar o vidro. A escala de dureza dos minerais vai de 1 a 10, sendo 10 a dureza do diamante, o mineral mais duro que conhecemos. As nossas unhas têm dureza 2,5 e a dureza 6 fica ali mais ou menos a meio termo entre esses dois. Portanto, já sabemos que mineral é este, agora vem o problema do nome. Vamos lá. Originalmente, no século XVIII, existia o nome feldspato, que vem da junção de duas palavras alemãs, Feld, que significa campo, e Spat, que significa floco. Os feldspatos são flocos do campo, e têm este nome porque desfazem-se facilmente em pequenos flocos e são muito comuns em diversos ambientes. No início do século XIX, em 1804, o mineralogista francês René Houy publicou uma obra em que dava a entender que o termo feldspato não era correto, dada a imensa variedade de formas minerais em que se observava essa característica, dos cristais se desfazerem em flocos. Então, decidiu criar o nome ortose, que vem do grego ortosis e que significa reto ou direito, para o conjunto de minerais que antes se diziam ser os feldspatos. O nome advém do facto desses minerais terem um conjunto de faces planas, com arestas bem marcadas e ângulos quase retos. No entanto, o mineralogista alemão Johann Ressel decidiu manter os dois nomes. Ele chamou de feldspato ao grupo de minerais a qual a ortose pertence, sendo a ortose a espécie mineral com as características que eu vos falei antes. O nome original desta espécie mineral é ortose. Contudo, por motivos que me são alheios, não houve consenso na comunidade científica e o nome ortose passou a considerar-se como sinónimo de feldspato, tal como era antes. Em 1823, um terceiro mineralogista, também alemão, o Johann Breithaupt, definiu um conjunto imenso de novas espécies minerais. Ele considerou a ortose como um sinónimo de feldspato e deu o nome de ortóclase, que vem das palavras ortos e clasis, fenda direita, à espécie mineral que o Ressel disse que era a ortose. A meu ver, deve haver mais alguma coisa aqui pelo meio que eu não consegui descobrir,
dá-me um pouco a ideia de que de alguma maneira havia aqui uma certa vontade de excluir o termo ortose. Porém, verdade seja dita, se é para começar do zero, mais vale que seja com nomes diferentes. O nome ortose já estava a ser usado de duas maneiras distintas, por isso parece-me correto que se tenha arranjado um novo nome para esta espécie mineral. O resultado final disto é que o termo correto para a espécie mineral em concreto é ortóclase e não ortose. Ortose é um termo equivalente a feldespato e deve ser aceito apenas nessas condições, tal como foi definido desde o início por René Haui. Tendo esclarecido o problema a nível internacional, vamos agora ver o que se passa cá em Portugal. Ora bem, antes do inglês ser a língua usada para fazer ciência e comunicar com todo o mundo, havia duas línguas que partilhavam esse poder na Europa, o alemão e o francês. Se vocês forem à biblioteca do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, vocês vão ver que a maior parte dos livros que lá estão, que eram usados tanto pelos alunos como pelos professores, estão escritos em alemão, porque essa era uma das línguas principais da ciência. Se vocês forem ver bibliografia antiga de estratigrafia e de paleontologia, vocês vão ver que a maior parte dela está escrita em francês, porque essa era outra das línguas muito usadas. E, portanto, quando estes termos chegavam a Portugal, os nossos cientistas traduziam-nos da maneira que achavam mais pertinente. Apareceram as palavras ortose e ortóclase no dicionário português, e a partir daí começou o problema a nível nacional. A palavra ortose continua a ser usada da maneira errada em muitos casos, chegando aos dias de hoje como sinónimo de ortóclase, que não o é, e a palavra ortóclase passou a ser lida de duas maneiras diferentes. Isso vem aqui explicado neste compêndio de todas as palavras usadas na cristalografia portuguesa. Vocês aqui têm todos os termos usados para identificar qualquer mineral, incluindo a ortóclase. No Porto, diz-se de facto ortóclase, que é a maneira correta de dizer a palavra, tendo em conta a palavra original de que foi traduzida, e é também o que vem referenciado no Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa, da Porta Editora. Em Coimbra e em Lisboa, é muito mais comum dizer-se ortoclase. A palavra aí não leva acento e é grave, ao invés de esdrúxula, ou seja, vai contra a justificação que eu dei antes e devia ser considerada como errada. E olhem que eu aprendi dessa maneira. Eu não tenho qualquer interesse em considerar essa palavra como errada. Ainda se podia pôr aqui o argumento de, se a maioria das pessoas considerar a palavra ortoclase mais fácil de dizer, então podia-se fazer aqui uma evolução da palavra e dar-lhe uma entoação diferente. Para testar esse argumento, fiz uma sondagem para saber qual o nome que a maioria das pessoas considera como correto. Como era de esperar, não há muita gente a considerar a ortose como correta e a maioria, 62%, considera a ortoclase a forma mais correta. Mas olhem o que é interessante. Eu fui ver quem estava a dar estas respostas e a maioria dos não-geólogos escolhem a palavra ortóclase, enquanto os geólogos preferem, na generalidade, a palavra ortoclase. Não há tanta gente a escolher a palavra ortóclase, mas mesmo assim, há mais não-geólogos a escolher essa palavra que ortoclase. Estes dados dão-me confiança suficiente para achar que aqui não se trata de um problema de ser mais fácil ou não de dizer a palavra, mas sim é uma questão de dependendo de onde aprenderes, vais aprender de maneiras diferentes. E portanto não é um problema de língua, é um problema de cérebro. Se uma pessoa que nunca tenha ouvido falar deste mineral, se tiver de escolher um nome, muito provavelmente vai escolher o nome ortóclase. Se os geólogos preferem o nome ortoclase, é porque foram ensinados a pensar dessa maneira, e tal como eu fui. E já deu para perceber que esse não é o termo correto. Portanto, aquilo que eu aconselho é que vocês disciplinem o vosso cérebro para pensar da maneira mais correta, que neste caso já vimos que é ortóclase. E é esse o termo que nós devemos continuar a usar. Espero ter sido uma boa ajuda. Obrigado a quem respondeu ao questionário e não se esqueçam de estar atentos ao Facebook e ao Instagram, que eu hei de fazer mais esclarecimentos deste género. Obrigado e até à próxima.